Olá, estamos de volta com o Senado agora. Nesta semana, o Senado volta a debater a reforma política. Chegou à casa parte das mudanças que a Câmara fez no sistema eleitoral. Agora, os senadores vão tentar conciliar as propostas. O repórter Dante Ascioli explica. O projeto aprovado pelos deputados trata de um tema que ainda não havia sido votado na Comissão Especial de Senadores, o financiamento das campanhas. De acordo com a proposta da Câmara, as empresas podem doar aos partidos 2% do faturamento bruto, até o limite de R$20 milhões. Mas o financiamento por empresas ainda depende de uma emenda à Constituição. O que está sendo apreciado na Câmara é uma alteração em nível constitucional, autorizando expressamente a possibilidade de que pessoas jurídicas possam doar para partidos. Essa votação em âmbito constitucional não foi concluída ainda na Câmara nesse momento. E, em nível de legislação infraconstitucional, detalhar melhor isso, estabelecendo os limites. O texto que veio da Câmara também fixa limites para as despesas de campanha, dependendo do cargo, de 50% a 70% do maior gasto declarado na eleição anterior. Em outros artigos, o projeto da Câmara é bem parecido com matérias que passaram pela Comissão Especial de Senadores e estão prontas para serem votadas no plenário. As duas casas querem, por exemplo, reduzir o tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV, que hoje é de 45 dias. Os deputados sugerem 35 dias e os senadores, 30. Mudanças também no rateio do tempo. Hoje a divisão é assim: 1/3 para todos os partidos com registro no TSE e 2/3 para as legendas com representação na Câmara. O projeto dos deputados aumenta a exposição dos partidos com funcionamento parlamentar. Eles ficam com 90% do tempo. O texto dos senadores é mais severo: 95% para as siglas com representantes na Câmara e só 5% para as legendas registradas na Justiça Eleitoral. Dos 33, cerca de 33 partidos que temos hoje, praticamente 28, algo dessa ordem, tem representação no Congresso Nacional. De modo que atinge muito poucos. O ideal seria ter uma cláusula de desempenho estabelecendo um percentual mínimo de votos, mas não foi dessa vez que se conseguiu isso. Câmara e Senado também propõem mudanças no fundo partidário. Os deputados querem que 5% sejam distribuídos entre as siglas com pelo menos um congressista eleito e o restante rateado de acordo com a votação que cada legenda obteve na eleição para a Câmara. Os senadores já aprovaram um projeto que impõe uma cláusula de barreira. Para ter acesso ao fundo, os partidos devem estar presentes em 10% das cidades e em mais da metade dos estados até 2018. O relator da reforma política no Senado tem uma estratégia para acelerar a aprovação nas duas casas a partir do texto que veio da Câmara. Eu vou agregar a esse projeto alguns temas que nós já votamos aqui em projeto de lei separado. Por quê? Porque ao colocar aqui como emenda e a gente votando, nós vamos remeter à Câmara e a Câmara irá diretamente no plenário só apreciar aquelas emendas que nós colocamos aqui. A Comissão da Reforma Política tem reunião marcada para as 2h30 da tarde desta terça-feira. Começa a trancar a pauta do plenário nesta terça-feira o projeto de lei do Executivo que revê as desonerações na folha de pagamento concedidas a mais de 50 setores produtivos pelo próprio governo nos últimos anos. A matéria tramita em regime de urgência e nem chegou a passar por comissões. Ela é a última parte do pacote de ajuste fiscal e precisa ser apreciada pelos senadores até o final do mês. Ocorre que essas desonerações, não só as da Folha, mas as da Folha tiveram muito peso, foram em grande parte responsáveis pelo déficit primário do país, no momento em que a economia estava se retraindo, em que a arrecadação se desacelerava, agora ela está caindo. Para você ter uma ideia, em 2014, elas foram estimadas no âmbito federal em 104 bilhões, dos quais 21,6
com a desoneração da folha de pagamento. A intenção do governo era de reduzir a desoneração, aumentando a alíquota do imposto sobre o faturamento das empresas por meio de medida provisória enviada ao Congresso no início deste ano. Mas em março, o presidente do Senado devolveu a matéria ao Executivo. O Planalto, então, enviou aqui para o Congresso o projeto de lei 57 de 2015, aprovado na Câmara no fim de junho. Os deputados alteraram o texto e minimizaram o impacto para alguns segmentos. Call centers, empresas jornalísticas, setores de alimentos, calçados e de transportes vão pagar menos impostos do que o inicialmente previsto no projeto. Na opinião deste consultor legislativo, a matéria é contraditória. No final do ano passado, foi sancionada uma lei, advinda de uma medida provisória, que tornou perene essa contribuição substitutiva. E logo em seguida, no início do ano, se quer anular os efeitos disso. Então é meio contraditória. E por isso a grita das empresas em relação a esse projeto. Certamente isso aí vai ter mais reflexo. Vai ter algum reflexo recessivo sobre a economia. A proposta prevê que as empresas poderão optar por pagar novamente os 20% sobre a folha de pessoal, se for mais vantajoso para elas. 29 emendas já foram apresentadas ao projeto. O líder do governo no Senado está cauteloso. Nós vamos ter espaço para discutir uma solução melhor, até porque a preocupação de alguns senadores, e que é pertinente, é nós reonerando os setores, os vários setores produtivos, no momento que você tem redução de vagas no mercado de trabalho, isso seria ruim para a economia brasileira. Então, acho que essa discussão é uma discussão importante, essa discussão é pertinente, né? E mostra um Senado responsável com a população, né? E efetivamente com os desdobramentos das medidas que estão sendo tomadas na área econômica. Mas a expectativa dos senadores, inclusive da oposição, é de que o projeto seja aprovado. A expectativa é que o Senado realmente possa apreciar essa matéria. Nós estamos precisando terminar a pauta de ajustes aqui na casa. Certamente o Senado aprovará. O Senado tem sido, pela sua maioria, parceiro do governo. Raramente o Senado vem na contramão do que deseja a presidência da República. Mas o presidente do Senado marcou para esta terça-feira uma reunião de líderes para decidir o futuro da matéria. Nós temos, evidentemente, preocupação com a reoneração da folha de pessoal. Ela pode dificultar o reaquecimento da economia. O presidente do Senado, Renan Calheiros, se reuniu nesta segunda-feira com os ministros Joaquim Levy, Nelson Barbosa, Edinho Silva e Eduardo Braga para discutir uma sugestão do Congresso que ajude o Brasil a retomar o crescimento. Entre as propostas está a votação do projeto que acaba com desonerações, esse que você acabou de ver na reportagem. De acordo com o senador Romero Jucá, que também participou do encontro, o projeto deve ser votado ainda esta semana. Outros projetos que também devem ser apreciados são o que cria a autoridade fiscal independente e a lei de responsabilidade das estatais. Propostas para dar mais segurança jurídica a investimentos e nos programas de proteção social também fazem parte da chamada Agenda Brasil. Os projetos prioritários devem ser definidos na reunião de líderes marcada para a tarde desta terça-feira. 6 comissões mistas para exames de medidas provisórias em tramitação no Congresso Nacional serão instaladas na quarta-feira. Nas reuniões serão eleitos o presidente e o vice-presidente dos colegiados e designados os relatores que vão apresentar parecer sobre as medidas editadas pelo governo federal. As MPs tratam de redução de salários e jornada de trabalho, crédito consignado em folha de pagamento, seguro rural, desenvolvimento regional, litígios tributários e parcerias entre o poder público e organizações da sociedade civil. E chega nesta terça-feira a Brasília a 5ª Marcha das Margaridas. A marcha é organizada pela CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. E o nome é uma referência à sindicalista paraibana Margarida Alves, defensora dos direitos dos trabalhadores do campo, assassinada em 12 de agosto de 1983.
As margaridas são mulheres de todo o Brasil, do campo, da floresta, das águas e também das cidades. A primeira marcha aconteceu em 2000, quando 20 mil ativistas lotaram o gramado em frente ao Congresso Nacional. Em 2011, a Polícia Civil contou 50 mil pessoas e este ano a expectativa dos organizadores é que venham cerca de 70 mil. O tema é desenvolvimento sustentável com democracia, justiça, autonomia, igualdade e liberdade. Um documento com as principais reivindicações dos trabalhadores e trabalhadoras rurais já foi entregue ao governo federal e ao Congresso Nacional, com a relação dos projetos de lei que eles querem ver aprovados. A programação começa na manhã desta terça-feira, com a chegada das delegações ao estádio Mané Garrincha. À tarde estão previstas conferências e às 19 horas a abertura oficial. Às 21 horas começa a noite cultural e esportiva. No dia 12 de agosto, aniversário da morte de Margarida Alves, a partir das 7 da manhã, as margaridas marcham até a esplanada dos ministérios. A presidente Dilma Rousseff foi convidada para o encerramento. Ela compareceu na última edição da marcha, em 2011. Na quarta-feira, às 11 horas, será realizada uma sessão solene do Congresso Nacional em homenagem à 5ª Marcha das Margaridas no plenário do Senado. Os requerentes são a senadora Vanessa Graziotin e o deputado Odorico Monteiro. É uma marcha com uma extensão de todo o Brasil, né? E já tem pessoas internacional, né, que estão vindo aqui, pessoas, né, que estão vindo de outros países, para também dar suporte para essa marcha, a visibilidade das mulheres, de sustentabilidade, violência contra a mulher. Mais do que nunca nesse mês de agosto, somos todas margaridas. Vou dizer mais ainda, somos todas herdeiras, somos todas suas filhas, as filhas de Margarida, que continua, senhor presidente, sonhando, né, por um Brasil com terra, com reforma agrária, por um Brasil com dignidade e que continuam sonhando, inclusive, com um Brasil com a democracia forte, com liberdade. Esta edição fica por aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Até a próxima.